Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo esse videocast aqui da Avalon. Estou aqui hoje com a Pamela, que é Head Comercial da Impact Hub e sócia da WOW Live, que inclusive nós fizemos o lançamento da nossa nova marca, da Avalon, lá com eles e foi sensacional. Então, se você não assistiu, confira aqui em algum card que vai estar aparecendo aqui na tela para você acompanhar. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né, Pamela, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, de ter disponibilizado o teu tempo para vir trocar uma ideia com a gente aqui, conversar. Hoje estamos com a presença também da Luísa. Primeira vez que eu apareço por aqui. Ah, é? O Samuel teve um compromisso nessa parte da tarde hoje e não pôde comparecer, ele até pediu desculpas. Talvez o Samuel perca o lugar, hein? Viu? Olha aí, ele quebra o olho. Ele Com se certeza. cuide. Então a gente sempre começa querendo saber um pouquinho, para você se apresentar, um pouquinho da tua história, de onde que a Pamela veio, como ela começou na área e falar um pouco mais sobre você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Eu vou dizer que para mim, tempo virou uma coisa muito preciosa depois que eu virei mãe, que eu tenho um bebezinho de 5 meses. Então, realmente, assim, né? Disponibilizar o tempo para mim é aquela coisa, né? Posso perder essa fase inicial a qualquer momento. Eu sou Pamela, eu sou contadora de formação. Eu vim de um mercado assim muito tradicional, vim da indústria. Então, Nossa, nada a ver, trabalhei, né, quase 7 anos na indústria, fui gerente nacional de vendas e trabalhava vendendo revestimentos. Mas assim, sempre tive um sangue no olho assim nessa questão de vendas. Acho que a única profissão que existe no mundo é vendedor, e quem não concordar, me desculpe, você está errado. Também concordo. Porque vendedor tem que vender. Tu tá o tempo todo, né? Eu vendo uma ideia, vendo, sei lá, minhas horas de trabalho, enfim. Eu acho que eu sempre gostei e nunca tive problema em trabalhar com vendas. Então, tanto que em toda a minha vida, eu acho que eu não fiquei um mês... Sem vender. Não, sem emprego. Produzir, sem trabalhar. Porque vendedor tem emprego, né? Todo mundo precisa. Mas a minha história, assim, mais resumida, né? E hoje, onde eu estou, sou head comercial de uma empresa que eu tenho uma paixão e uma admiração muito grande, porque a cultura que eles têm não é da boca para fora. O Impact Hub Floripa realmente vive uma cultura muito diferente, né? E eles realmente têm aquele lema de usar o dinheiro em favor das pessoas do planeta e tu vê, né, assim, tu sentando lá na mesa de trabalho e vivendo todos os dias, realmente é isso. E eu sou sócia da WOW por uma oportunidade lá do Impact Hub também. Então, de forma resumida, eu comecei no Impact Hub Floripa, vindo da indústria e de uma cultura totalmente fechada, tipo assim, métrica, sangue no olho, né? E a minha CEO na época, ela quase não me contratou por essa diferença de cultura, sabe? Uhum. Então eu era tipo muito de um mercado muito tradicional para uma empresa super good vibes, que é o Impact Hub, cheio de gente nova, que tem... Linda, né? Ou empresa bonita. Impact Hub é o maior coworking da América Latina e só em Florianópolis ele tem uma rede de 1.000 membros. Caramba! Nossa. Então, assim... Isso eu não sabia. Foi o primeiro coworking do Brasil, em São Paulo, não aqui, mas eles têm mais de 100 Impact Hubs ao redor do mundo, né? Em países distintos. E eles não são franquia, eles compartilham de um mesmo... como é que eu vou dizer, daquela mesma cultura. Eles têm uma associação, mas eles não são franquia. Cada um tem o seu CNPJ. Cada um CNPJ separado. Só que segue marca, segue várias coisas lá. E a cultura é igual. E a cultura é igual. E eles fazem um encontro anual, assim, onde os líderes trocam. Eles têm uma questão de liderança muito forte, né? Então, quando eu cheguei no Impact Hub, foi uma questão muito rica, assim, porque eu fui para lá
assim, ganhando 1/3 do que eu ganhava na indústria, com uma cabeça de eu tenho um dinheiro guardado, mas eu quero fazer uma rede de contatos que até então eu não tinha, né? Então eu vinha de um mercado muito tradicional e eu queria aquele ambiente do centro de inovação. Então eu estava no maior centro de inovação de Florianópolis, que é o Centro de Inovação ACAT, que é considerado o endereço mais tecnológico e inovador de Florianópolis por conta das empresas que estão lá. E eu queria aquela rede de inovação, aquela rede de contatos para começar uma carreira diferente. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu tinha uma lista lá de 10 coisas que hoje não faço nenhuma delas. Né? Aqueles objetivos que a gente nunca cumpre. Mas não é nem objetivo. Era uma questão assim que eu queria empreender. E daí eu fiz uma lista, o que eu sou boa, o que eu poderia fazer. Mas o fato de você colocar no papel e gerar um movimento de olhar para aquilo e visualizar, né? Quero procurar alguma coisa diferente. Eu acho que é isso que nos levou muito longe. E o Impact Hub, ele contribuiu muito em abrir a minha cabeça por eu trouxe uma contribuição significativa, que foi a questão das metas, de processo, de vendas, de eles realmente assim, olha, a gente é uma empresa que tem uma cultura muito legal, mas sem dinheiro a gente não ajuda ninguém. Sim. Então, assim, primeiro a gente, né? Primeiro a máscara é em você, para depois na pessoa que tá do lado. Então, primeiro a nossa meta. Então, quando eu cheguei para ser gerente comercial de uma unidade e eu trouxe essa bagagem, de certa forma, mexi com eles e eles mexeram comigo. Porque eles me trouxeram, não precisa ser tão pesado, pode ter uma cultura assim, pode ser mais leve, enfim. E essa coisa, assim, me deu um salto na carreira muito grande. Naquele ano, que foi no final de 2019, eu assumi como gerente de uma unidade. E eu assumi em outubro de 2019 e em 2020, no comecinho ali de 2020, janeiro, eu já bebendo da fonte de comunidade, olhando o jeito que o Hub fazia as coisas, que era em colaboração, perguntando, dizendo assim, senta aqui do meu lado, vamos fazer junto. Eu olhei para aquele centro de inovação e disse, cara, aqui tem muito potencial de negócio. Eu não vou fazer isso aqui virar sozinha, mas eu tenho um monte de empresa que, se eu botar do meu lado, vai fazer virar junto. Foi isso que eu fiz. Em janeiro, dia 27, eu chamei todas as empresas que se beneficiavam da venda dos espaços do Impact Hub, porque a gente administra toda a área comum, né? E disse para eles, olha, só vai ser indicado para esse ano, né, de 2020, quem estiver aqui. Pô, dei um checkmate, né? Porque todo mundo queria continuar sendo indicado. E disse, cara, eu vou trazer essas pessoas para conversar. E botei eles, 30 e poucas empresas, botei eles no auditório e daí dividi eles em grupos, vamos co-criar o que vai ser a nossa parceria de 2020. Naquele momento, ninguém sabia que ia ter pandemia, né? Janeiro de 2020... Janeiro tava recém começando. Lá longe, nunca vai chegar aqui, sabe? Então, em janeiro a gente fez essa reunião com essas empresas e a gente saiu de lá com uma super parceria. Eles saíram de lá se denominando, né? Eles se deram o nome de fornecedores incríveis, não fui eu que dei esse nome para eles. A gente saiu de lá, eles dizendo que tudo que eles faturassem, eles iam reverter X% para essa comunidade, para reverter em quê? Em marketing, em tráfego pago, o que mais a gente poderia fazer? E eu saí daquela reunião com 30 e poucos vendedores. Porque nossa, sim. Eles iam começar a vender os espaços porque eles tinham certeza e confiavam que o coffee eu ia indicar aquele que estava na reunião. O serviço audiovisual eu ia indicar aquele que estava na reunião. Então, era um ciclo não vicioso, mas virtuoso, né? Eu fechava com eles e eles fechavam. É uma relação de ganha-ganha, né? Exatamente. Essa relação todo mundo tá ganhando. Janeiro, fevereiro, até o dia 13 de março, a gente faturou 4 vezes mais do que o Impact Hub já tinha faturado nos últimos 5 anos. Em eventos, né? No mesmo período de 3 meses. A gente teve um salto, assim, porque a gente começou a vender muito mais, a gente tinha vendedores que eles levavam... criou uma conexão mais forte, né? Exatamente. E aí eles engajaram mais ainda. Então, até dia 13 de março, a gente já tinha batido a meta do primeiro trimestre de vendas. Quando fecharam as portas, né, que foi numa sexta-feira 13, o Impact Hub recebeu aquela pessoa que... o segundo contagiado aqui de Florianópolis foi o Impact Hub que recebeu. Então, tudo começou lá. O burburinho, a CAT fechou primeiro.
Inclusive, a pessoa que atendeu ela, sabe, era a gerente daquela unidade. Então, dia 13 fechou. E a gente tinha, assim, uma reserva, né, para aquele trimestre. E eu tenho certeza que ninguém imaginou que ia demorar tanto tempo, né? Eu pensei assim, não, máximo uma semana, 2, ninguém vai deixar comércio fechado, shopping fechado. Tipo, a gente viveu uma coisa que foi disruptiva, né? Que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Só que essa reunião de janeiro, esse relacionamento, todo... Quando a pandemia estourou, em abril eu tinha para quem ligar. E fazer uma ligação genuína para dizer assim, ó, eu preciso de ajuda. E ela falar, eu também? Eu não sei fazer. Vamos se ajudar. Então vamos fazer junto? E foi isso que aconteceu, assim. A pessoa que me ligou foi a pessoa que trabalhava com serviço de audiovisual. Na época, estava naquela reunião. E ela falou assim, olha, eu te achei uma chata, porque tu obrigou a gente a vir naquela reunião, achou que aquilo era Google, deu post-it, caneta colorida e queria que a gente fizesse parceria, mas ela me procurou, porque ela tinha uma porta aberta, né, pra conversar sobre aquele assunto. Deu certo a sua estratégia. Então, deu certo. Chata ou não, funcionou. Daí ela me chamou, ela disse, olha, eu tô vendo um burburinho em São Paulo de evento sendo transmitido. Não sei fazer isso, mas eu tenho telão, tenho som, tenho luz, quer fazer junto? E foi isso que a gente fez. A gente fez o primeiro evento híbrido de Florianópolis, que foi um meetup dos produtores de eventos, que era um evento que essas 30 e poucas empresas tinham decidido fazer de forma presencial, para apresentar o trabalho para produtores de eventos, que não deu certo. Então a gente fez um primeiro evento e naquele evento a gente testou o que seria o nosso modelo de negócio hoje. Então, a gente fez um dia inteiro de evento, um evento transmitido, que deu muita coisa errada, assim. Tudo, o som não funcionava. Assim, ó, eu tava fazendo a contagem regressiva, eu olhei para as mestres de cerimônia sem microfone. Umas coisas assim que hoje é, tipo, óbvio que a gente não vai errar. Mas era a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo. E a gente fez num produto nosso, né? Sim. Ao invés de começar a vender. E as nossas primeiras vendas, então a gente fez aquele evento, deu várias coisas erradas, mas na foto não aparecia. Assim, porque a gente fez muito material daquele primeiro evento. E começou a vender. E para os clientes a gente dizia, cara, a gente está começando, então eu vou te cobrar um valor aqui irrisório, porque é parceria. Vou te cobrar aqui, sei lá, é só para pagar os meninos só que vão... pagar o custo. E a gente foi fazendo isso. E daí a gente começou a virar o negócio. Em 2020, 2021 e agora no começo de 2022, a gente fez todos os congressos médicos do Brasil. Porque a indústria farmacêutica não deixou de faturar na pandemia. Claro. Inclusive, ela, né, foi uma das que mais faturou, eu acho. A indústria farmacêutica já tinha disponibilizado o valor para os eventos, né? Que, tipo assim, Congresso Brasileiro de Pediatria. A Associação de Pediatria recebe lá anualmente para fazer os seus congressos um valor das indústrias. Então, assim, aquele dinheiro já existia. Já existia, né? Só não tinha como fazer o evento. Não tinha para onde destinar Tava parado. Então, a gente Legal. fez todos os congressos médicos que foram, assim, o que nos sustentou nesse ano, gerou receita. A gente não demitiu as pessoas, isso na área de eventos, né? E a gente aprendeu a fazer uma coisa que, na época, não é que, assim, a transmissão ao vivo existe há muito tempo, né? Sim. Os jogos são transmitidos, a TV transmite. Qual é a sacada do negócio da UOL? É que é um estúdio de TV que pode ser locado por qualquer pessoa por hora. Né? Então, eu tenho a mesma infraestrutura, eu tenho cenário digital, eu tenho sonorização, eu tenho câmera, eu tenho teleprompter, para uma pessoa que pode vir aqui e locar, que não podia passar lá na TV Globo e dizer, olha, eu quero fazer algo aí no teu cenário. Não. Então, a gente só deixou isso mais possível e mais perto de quem estava produzindo conteúdo digital todo dia. Né? Que era o que podia ser feito naqueles 2 anos. Então, a gente aprendeu a fazer uma coisa na pandemia mais complexa. Então, o que é a complexidade dos eventos, né? Tu já fez evento lá, tu fez um evento simples, pra gente relativamente simples. Ele tem técnica, sim, a sonorização, a iluminação, o streaming. Se tu for olhar a quantidade de coisas que a gente fez naquele evento, talvez pra ti aquilo ia ser
nossa, isso aqui pra mim é top, punk. Foi top. Né? Mas assim, cuidar, por exemplo, são coisas simples. O técnico de som analisa totalmente o som do teu evento, mas ele modula. Quem tá olhando o streaming tá olhando a internet, porque se ela oscila, ele diminui os downloads para não cair. Então são várias coisinhas, mas era um evento relativamente simples, porque é uma transmissão. Agora a gente pega congresso médico, tu tem palestrante de todos os lugares do mundo. Daí tu tem 12 aulas simultâneas ao vivo. Nossa, eu falei disso hoje. Eu tava vendo no Instagram e eu falei, nossa, olha aqui, eles fizeram um evento com 12 salas, olha a quantidade de gente trabalhando. 12 salas muito legal. Muito difícil. E assim, qual é a complexidade? As coisas ao vivo, elas dão problema. Todo evento ao vivo tem seus problemas. É alguma coisa, um retorno, tá vazando um som de um tradutor. O negócio é tu ter um técnico que ele consiga resolver o problema rápido. Para quem tá assistindo não perceba. Não perceber que teve aquele problema. Né? Então, assim, essa é a sacada. O negócio não é ter equipamento, o negócio é ter gente boa o suficiente para operacionalizar. E hoje a gente só não consegue atender mais eventos porque a gente não tem pessoas, né? A gente ainda está qualificando, assim, porque também é um conhecimento que a gente tem técnico lá bem escasso, né? De 10 anos. Então, assim, é uma nova economia, né? É estar atento a uma necessidade. Pode falar. Eu quero Ele já anotou aqui os tópicos. Porque, assim, agora tá muito lindo, maravilhoso e realmente tá crescendo. Eu vejo, acompanho vocês ali, pô. E realmente é um trabalho, assim, fora do normal, assim, algo que eu nunca tinha visto. E muito profissional, eu nunca também fui na TV Globo, né? Se tu for lá é bem parecido. Então eu nunca fui. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de um estúdio bem estruturado, bonito. E eu me apaixonei ali. Só que tem toda uma base para você ter chegado até esse momento, né? Eu queria conhecer um pouquinho como que foi estruturado e como foi... Quem é a Pamela, entendeu? Desde quando... Quem são os seus pais, como é que é a sua estrutura, para saber de onde que veio toda essa cabeça Pamela que tem hoje, entendeu? Então, essa cabeça Pamela, assim como a do Ítalo e a da Lu, ela não é construída, né, por uma coisa ou por uma situação. Sim. Eu posso olhar para trás e perceber que eu bebi da fonte do empreendedorismo do meu pai? Sim. Eu acho que, principalmente quando eu aceitei, assim, os defeitos e as qualidades dele, eu consegui enxergar e tomar para mim algumas coisas. Mas eu consigo ver, na minha trajetória, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Não por necessidade, mas por uma ânsia. Eu sou empreendedora desde sempre. Eu vendia desenho na escola por 10 centavos. Que legal. Sabe aquele desenho que tem cheiro de álcool? Aquele que é azul, como é que é? Mimeógrafo? Da máquina do rolo, né? Eu não lembro o nome, mas... Tu não vai saber que não é da tua época. Eu lembro. Quando eu era, tipo, na creche... 32. Então era a nossa época. Na creche, quando eu tinha, tipo, uns 4 anos, eu tenho uma memória muito pequenininha de que tinha que pôr álcool num potinho e rolar um... Mas tu pensa As assim, provas eram feitas na primeira série, eu vendia desenho porque eu queria comprar lanche e a minha mãe não dava dinheiro. Tinha que levar o que tinha em casa, não dava dinheiro para comprar o que tinha no bar. Então, assim, eu acho que tu tem que olhar um pouco pra tua história e honrar as coisas, né? Então, assim, desde sempre... escassez do lanche fez eu primeiro empreendedor. Desde sempre houve empreendedorismo, assim. Quando eu fui para a indústria, eu vestia a camisa de uma maneira empreendedora. É porque, às vezes, as pessoas, elas se economizam, né? Eu vou aqui fazer a minha hora bunda cadeira, mas, pô, tu também não faz nada, tu não cresce, tu não aproveita o potencial. Então, assim, cara, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos aqui na Pernambucanas, que foi bem aqui nessa loja, eu dei tudo de mim. Eu fui a melhor vendedora de seguros, né, com 15, 16 anos. Eu fui contratada de pró-menor, que eu ganhava R$175. Em 3 meses eu fui contratada, né? Então, assim, onde você for plantada, dê frutos. Porque esses frutos, eles são a prova do... você é uma boa profissional ou não, olhe os frutos, né? Porque tem muita gente com potencial que não dá em nada, né? Nossa, tu tem muito potencial, mas, pô, não faz nada. Né? Que você produziu, né? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo, assim, principalmente da nossa geração, um pouco é isso, assim, essa entrega
se economizando. Não, eu vou dar, mas eu dou um pouquinho. Cara, eu dei tudo de mim em todas as empresas. Na indústria, a mesma coisa. Qual foi a empresa que você trabalhou na indústria? Você pode falar o nome ou não? Eu trabalhei para a Bianco Grace. Se for falar mal, não fala o nome. Não vou falar mal. E nem tem como, né? Eu acho que assim... Fala um pouquinho da experiência que você teve nessa indústria. Até para saber um pouco do lance tradicional, né? Que você no começo falou. O tradicional é aquela empresa que não liga muito para a cultura. Ela não quer saber de pesquisa de... Como é que se diz? Clima. Não, nada disso. Ela quer dinheiro, money, conta cheia de... Então é isso. Para mim, empresa tradicional... Conta sendo paga, os funcionários sendo pagos e dinheiro no meu bolso. E também é uma empresa familiar, tal. É uma empresa mais tradicional. E é um ramo mais tradicional também, né? E ser gerente de revestimentos me trouxe uma ideia de loja, né? Então, eu ia nos materiais de construção para ver showroom de loja, então ter essa percepção do que é valor para o cliente, como eu pego a atenção dele, né? Como que ele me enxerga bem posicionado dentro daquela loja. Entendi já lá que muito do nosso sucesso de vendas era relacionamento, né? Entender a jornada inteira, né? Quando o lojista, ele acredita naquela marca, ele faz aquela loja vender aquela... eu acredito na Porto Belo. Pô, eu vou vender aquela marca dentro da minha loja, você... Então, é isso, né? Vender é um pouco mais do que aqui tá o produto. É relacionamento, é fidelização, é ter um relacionamento genuíno, é o cara poder te ligar e dizer assim, tô com esse problema aqui, preciso que alguém resolva. E a gente tinha isso. Então, eu fui uma gerente que teve bons resultados porque eu observei isso. E no final, nós mulheres, a gente tem esse feeling do sentimental mais aguçado. O homem é racional, Geralmente são mais racionais. Razão. Eu vou olhar aqui, sei lá, se eu ficar uma semana trabalhando com vocês, já ia ter uma flor, já ia ter sabe? Eu já ia botar um negócio assim de ambiência. Eu ia trazer algum sentimento. Porque o feminino, né? Uhum. Então, eu acho que numa empresa onde a maior parte dos gerentes eram homens, foi nisso que eu pude... Você pôde se destacar. Agregar, contribuir. Mas homem, com todo o louvor, assim, das características masculinas, é objetivo. Por isso que homens, assim, né, estão em grandes posições também, não é por acaso, né? Porque vendem muito, porque fazem bons negócios, porque tem um jeito de se relacionar diferente de mulher. Então, eu acho que é entender onde você brilha e potencializar isso, né? Então, naquele momento, né, quando eu estava na indústria, aquilo sempre ardeu para mim, assim, eu queria fazer uma coisa só para mim, não só para mim, mas uma coisa que tivesse o meu nome lá no capital social, sabe? Pamela Welter, como é que eu acho que só tem esse caminho para ser rica. Se tu quiser, sei lá, ter uma boa vida como funcionária, vai ter, mas a riqueza, a minha ambição, eu precisava ir para outros caminhos. Uhum. Então, eu estava na indústria, eu fiz minha base financeira de ser, agora eu vou procurar. E daí, quando eu fui procurar primeiro o relacionamento. Então, eu procurei uma posição que me desse a possibilidade de falar com pessoas que eu não alcançaria se eu tivesse em outro lugar. Aí eu venho com uma pergunta qual que é a importância que o relacionamento, acho que para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de empresa, qualquer pessoa mesmo, relacionamento, eu acho que ela tem que vir em primeiro lugar. Porque quando você se relaciona, aquele lance do ser genuíno, né? Você está se preocupando genuinamente com a pessoa, ou com o negócio, ou com o funcionário, enfim. A ponto de você querer se relacionar e evoluir aquele relacionamento, né? E qual foi a importância ou a influência maior para você buscar primeiro, antes de sair empreendendo, essa rede de relacionamento, de contato? Porque eu não sabia fazer sozinha. Eu precisava de alguém para... Eu sempre acreditei, assim, no poder da sociedade. Isso, a minha primeira experiência em empreender foi muito boa. Voltando só um pouquinho, quando tu fala, assim, sobre relacionamento, né? É que a gente pode transformar isso... sem querer, uma coisa...
Não, mas é tipo assim, não, eu busco primeiro o relacionamento. Mas quando eu me relaciono com uma pessoa, eu primeiro sirvo ela. Então, quando eu trouxe as empresas, eu disse para elas o que vocês querem que o Impact Hub faça para vocês venderem mais esses espaços físicos. E assim, quando vocês venderem, eu indicar vocês, eu quero isso aqui. Então, assim, como que tu pode se colocar à disposição, né? Então, primeiro dá, para depois tu querer receber alguma coisa em troca nesse relacionamento. Então, a questão do genuíno é saber que tu vai ter que trabalhar com isso. Tu vai ter que estar sempre disposta, tá? Se tu quer a parte boa do relacionamento com alguém, tu também tem que oferecer a tua parte boa desse relacionamento. Assim, olhando, pensa assim, eu vou me relacionar contigo, eu busco o relacionamento, ok. Mas buscar o relacionamento tem a ver com isso, ou te escutando, porque eu só vou saber o teu problema se eu te escutar, o que eu posso te servir, né? Onde eu resolvo um problema, onde eu posso ser essencial, onde eu posso te ajudar, e a partir daí eu vou me tornar relevante a ponto de a gente ter um relacionamento. Não é não trocar as ordens, né? É primeiro... Sim, construir, né? É primeiro que você resolve. Primeiro o seu serviço. Até porque se você tem um relacionamento onde só você doa, né? Não, independente de também, qualquer... sabe? Relacionamento, se é empresarial, se é pessoal, independente. Se você tá só doando, você tá num relacionamento meio que abusivo até, né? Porque você só tá dando, não tá recebendo nada em troca, né? Vocês são, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre sistêmico, né? Então, um relacionamento é de dar e de receber. Então, eu dou um pouco, eu espero, no caso, né? Eu recebo e dou. Eu tô toda hora fazendo trocando. Troca, né? Quando eu só dou, né? Porque, assim, num relacionamento, quando a pessoa dá, ela é maior do que quem recebe, certo? Se eu tô te ajudando financeiramente, quer dizer que eu sou maior do que você. Eu posso te ajudar. Sim, né? com certeza. Numa crença de... Pensando bem no sistêmico, assim. Então, um relacionamento, para ele ficar em equilíbrio, você tem que dar e esperar. Sabe? Dá e recebe, dá e recebe. Se você só dá, geralmente o que acontece é que as relações, elas se desgastam e a pessoa que só recebeu ainda sai brava contigo. Porque as pessoas não conseguem receber demais, porque elas se sentem pequenas. Então, elas acabam saindo daquele relacionamento e chateadas porque elas estão se sentindo diminuídas. Então, perceber esse movimento, né? O quanto tu dá, inclusive enquanto empresa. E isso foi uma coisa que eu trouxe para o Impact Hub. Porque o Impact Hub é uma mãe, né? Tipo, ele dá muito, né? Não, a gente dá, mas... Queremos receber também, e né? o que vamos usar também aí? Né? Então, temos que ter essas duas coisas. Porque se você não receber o fruto desse relacionamento de volta, vocês não crescem, né? Mas é bem comum isso acontecer em várias relações. É por isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade em cobrar, em se posicionar em relação a valor. N coisas. Porque elas são boas em dar. Em se sentir grande. Elas não se dão conta. Elas estão achando apenas que são muito generosas. Mas quando eu dou, eu tô sendo um grande, maior do que você. Mas elas não recebem, né? Elas não recebem o em troca. Então, eu acho que sistemicamente funciona assim. Equilíbrio tem que dar e receber. Com certeza. E tem alguma pergunta? Não, pode falar, o que eu quero depois falar. É o que eu tô achando interessante. Eu tô achando interessante essa parte do relacionamento aí. E eu quero fazer um link com o que o relacionamento hoje agrega, né? O relacionamento entre pessoas e principalmente entre empresas, né? E com relação ao ecossistema de inovação, ali que você está bem atuante, ali bem dentro do ecossistema, dentro da nova economia e com as empresas tradicionais. O que as empresas tradicionais podem buscar para fazer esse estreitamento de relacionamento, usando a palavra que não sei nem se existe, estreitamento de relacionamento para que isso aconteça, né? Essa relação de troca de valor, né? Tanto um quanto o outro ganha. O que você acha que pode... Primeiro, se colocar em movimento, né? Então, eu acho que é essa questão de procurar estar atento, né? Se você não... Para mim, a ambiência importa, né? Onde você está inserido, onde a sua empresa está inserida. Foi isso que eu procurei primeiro. Então, se eu quero ser, por exemplo, a UOL hoje, né? A gente quer ser reconhecido por coisas que são faladas no Centro de Inovação o dia inteiro, né? Então, as pessoas falam sobre inovação, sobre criatividade, sobre tecnologia. Nós queremos ser reconhecidos por conta disso. Então, o meio impulsiona, né? Então, procurar o meio que te leve... que esteja pelo
pelo menos alinhado aos teus objetivos. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que a gente buscou. E hoje o estúdio estar materializado tem muito a ver com isso. Uma coisa que... nova economia, né? Quando esse tema veio para mim, eu disse assim, gente, realmente tem tudo a ver com a UOL, porque a gente não aprendeu o que aconteceu com o mercado. Todo mundo que tinha alguma coisa de audiovisual montou algum estúdio, né? Nesse momento tava todo mundo meio desesperado, tal, as pessoas não sabiam fazer meio que direito, mas elas montaram, começaram a fazer. Teve mais um estúdio, assim, 2, que foram estúdios mais profissionais em Florianópolis. Mas quando acabou a pandemia, o que as pessoas de audiovisual principalmente fizeram? Elas fecharam seus estúdios. Voltaram a fazer o que fazia antes. Exatamente. Então, assim, aquilo ali era uma coisa assim, eu não tenho nada para fazer, vou fazer isso aqui porque é o que está dando dinheiro nesse momento. E totalmente na contramão, a gente não fez isso. A gente começou esse ano ampliando o estúdio, porque a gente não aprendeu a fazer uma coisa passageira. Isso hoje é parte da empresa. Nós temos especialistas dentro da empresa que entregam isso muito bem. Quando eu olhei para o centro de inovação, inclusive onde a gente está hoje, foi uma luta minha, assim, que eu fui atrás dessa sala, porque tinha o pé direito mais alto, que a gente podia fazer, tinha aquela parte lá de trás que dava para fazer as houses, tinha uma parte para atender o cliente, que não era o que a gente tinha lá dentro da CAT. Daí eu cheguei para a gestora e falei, cara, essa sala aqui, onde o estúdio está alocado hoje, ela aluga muito bem para evento presencial. Porque era uma sala de 36 lugares, que a gente estava lá dentro da CAT, uma sala de 36 lugares. Aquela lá em cima, né? E é uma sala que é pequena, tem uma boa diária. Pô, quando a gente vendia aquele espaço, todo dia tinha o curso lá dentro. Então, vamos transferir o estúdio dali, vamos deixar isso liberado para evento presencial, mas vamos colocar o estúdio em algum outro lugar. Na contramão, enquanto todo mundo estava desistindo do estúdio, de ter isso fisicamente, porque é um custo fixo, né? Tu tem que investir em equipamento. Mas a gente, hoje, com o estúdio fixo e com aquela casa montada, fizemos inauguração, evento com influenciador, a gente tem uma agenda lotada porque os estúdios de Florianópolis fecharam. Porque era uma coisa... sobrou Porque era uma coisa passageira, né? Para eles era. Para eles, sim, mas não é. O mercado exige isso. E daí Igual eu vou te falar, a gente teve bastante dificuldade de procurar outros para até fazer comparação de preço. Eu não tenho. Porque realmente não tem, cara. Não vou falar sobre isso, porque depois... 5 concorrentes, né? Depois que esse podcast for lançado. Mas não é tão fácil assim, porque... não vai achando que é fácil. Os equipamentos e tal, é um investimento muito alto. Então, eu sei qual é a cabeça de quem oferece serviço audiovisual. Quando eu faço a locação de um evento, por exemplo, a gente também faz evento presencial. Eu cobro tudo. O metro quadrado do telão, a caixa de som, o microfone. Então, o evento presencial tem uma receita muito maior. Quando eu tô dentro de um estúdio, eu não posso te cobrar. Se a gente fosse cobrar tudo que tem lá dentro, ficaria inviável. Inviável, sim. Então, assim, essa é a conta. Bom, se eu loco aqui, eu não vou conseguir locar para evento presencial. Mas pra gente, é parte da nossa cultura hoje. As pessoas nos reconhecem por aquilo também. Então, a gente faz evento presencial, sim. A gente fez o Empreende Brasil recentemente. A gente faz evento do Credicre, a gente faz grandes eventos. Toda a infraestrutura que a gente tem dentro do estúdio, a gente monta em qualquer lugar, de qualquer tamanho. Só que pra gente aquilo nunca foi passageiro. Então, quando eu pensei em nova economia, quando eu recebi esse tema aqui para conversar com vocês, pensei nisso, estar atento ao movimento do mercado. Então, quando eu comecei a ouvir, estou fechando, eu disse, porra, é o momento de ampliar. É o momento de ampliar. Não é o momento de... Sim, porque demanda tem, né? Tipo, eu vejo que é um movimento que veio para ficar. Apesar de que agora eu posso vir aqui fazer uma palestra para 50 pessoas...
talvez eu tenha facilidade de deslocamento de quem vai participar, os custos diminuem, enfim, tem várias... Não é nem isso, é porque assim, ó, tu vai fazer a tua palestra para 50 pessoas, tá? Sim. Só que tem que entender que as pessoas mudaram a forma de consumo. Consumiu. Hoje, elas aceitam muita coisa no online e o online entrega uma experiência muito boa, porque ele aprendeu a fazer isso. Tu tem que deixar o teu público escolher como ele quer participar da tua experiência. Ora ele vai participar presencial, mas ora ele vai participar no online. Não dar a opção de ele escolher não é estratégico, para dizer o mínimo, não é estratégico, mas para dizer o óbvio é perder dinheiro. E isso vem ao encontro mesmo da nova economia, né? Porque quando você olha para a nova economia, um dos pilares é o foco na pessoa, né? O foco na experiência que você está proporcionando para outra pessoa. Como ele quer, né? Como ele quer, olhando para ele. E, cara, a pandemia, na verdade, potencializou o consumo de conteúdos online. Então, hoje, se você não distribui o conteúdo de forma online, mesmo que o seu core business é presencial, não é estratégico mesmo. Não é estratégico e nem inteligente, porque o negócio é que a gente não pode lutar contra o mercado, né? Eu posso ter jogar junto, né? Exatamente. Eu olho pro mercado, eu tô de saco cheio de live, ok. Eu sei que existe uma saturação do digital, mas em contrapartida... eu tenho um contraponto pra você. Eu saco cheio de algumas lives, mas quando a live não é bem feita. Porque quando ela é bem feita, dá prazer de você ficar assistindo. Mas sabe quando tu tem prazer? Quando tu compra a pessoa, tipo assim, tu vai assistir, tu já gosta daquela pessoa, o conteúdo dela, tu já tem fit. Então tu investe o teu tempo pra ficar ali. Nossa, eu sou... Acho que mulheres fazem, não sei se tu faz muito, mas eu sou rainha dos cursos, assim. Meu marido olha, tá mais um curso, eu digo, pois é mais um curso porque eu gosto de fazer essas coisas. Hotmart, eu achei no começo, assim, quando começou essa coisa de fórmula de lançamento, Érico Rocha estourando, as pessoas... ensinar a fazer balão, sabe? Umas coisas eu ficava pensando, nossa, quem compra curso online. Hoje tá ela lá. Mais um. Desesperada. A frenética do curso online. Hoje em dia, mas assim, se eu gasto R$1, esses dias eu gastei R$16,90, que eu queria entender qual era. Porque quem tá no digital, tu tem que modelar, né? Queria entender como ele tinha me capturado a minha atenção, tal, e quanto que ele entregava de conteúdo. Eu gastei R$16,90, mas eu fiz todos os módulos. Assim, eu não compro curso para não fazer. Então, assim, eu realmente aproveito aquele conteúdo. Mas, assim, falando sobre essa experiência, então, eu sempre tive um preconceito antes da pandemia. E quando ela começou, que eu aprendi a consumir, eu aprendi a aprender no online. Hoje tem coisas, reunião, que pra mim era assim, essencialmente presencial. Cara, hoje, pra te meter presencialmente, tem que ser uma coisa muito... Hoje mudou, né? Hoje é muito difícil ter uma reunião presencial. E é mais fácil ter reuniões online. Assim. Mas assim, o tempo, né? Essa valorização de estar em casa, várias coisas mudaram. Tem até um meme uma vez que eu vi, eu acho que foi essa semana que eu vi um meme falando assim, reuniões home office, o cara no computadorzinho lá falando com outra pessoa. Reuniões presenciais. O cara no computadorzinho falando com outra pessoa presencial. Não tem. Eu acho que as coisas, elas não vão mudar, voltar ao que eram antes, né? Elas só vão mesclar mais, né? Então agora tu vai ter, sei lá, um grande evento. Pensa, tu vai investir R$600 mil para fazer um grande evento. Poxa, por que não oferecer um ingresso online para o cliente? Né? Se ter uma equipe cuidando da transmissão, tu pode oferecer um ingresso se tu quer que as pessoas venham presencialmente, tu pode vender pós-evento. Olha, eu não consegui ir no evento tal, eu tenho aqui 3 meses, você pode assistir dentro da plataforma, custa X reais, ter uma recorrência. É tanta coisa que dá para fazer. É verdade. Então, assim, você acaba eternalizando aquele conteúdo, né? Quando você transforma ele no digital. A mesma coisa do podcast. O que o podcast hoje tá...
uma nova economia. Quantos milhões estão sendo faturados por podcast? Né? E o porquê, né? Eu acho que transformar em videocast é uma que as pessoas elas se habituaram a ver vídeo além de escutar. E ela fideliza geralmente no vídeo e depois ela escuta também no Spotify, também no Deezer. Hoje eu não posso, vou escutando aqui no percurso da minha casa, mas eu escutei eu me conectei com aquelas pessoas, eu sei quem são. 5 dos podcasts de maior sucesso do Brasil, 4 fazem videocast, né? Outra coisa, essa questão de mesclar as audiências. Então, hoje lá no Mulheres UOL, a gente mescla, por exemplo, uma super influenciadora, sei lá, 500 mil seguidores, com uma mulher que tem 1.000 seguidores, ou uma dona de casa. Então, eu poder... E assim, mesclar a audiência, eu potencializar a divulgação, trazer uma mesa dinâmica, um conteúdo dinâmico, porque... as métricas das redes sociais não invalidam quem não tem X mil seguidores, elas têm conhecimento. E para uma empresa, hoje, apostar, é muito mais fácil tu fazer um patrocínio e muito mais direcionado. Por exemplo, pensa, ao invés de tu fazer um investimento, né, que é o que a gente tem no Mulheres UOL, ao invés de tu buscar um patrocínio com uma influenciadora, se tu busca num podcast, toda semana tu vai ter pessoas diferentes. Sim, com vinculadas à tua marca. Então, essa é a sacada, é a mesclar o público, tornar isso dinâmico, ter um respiro, né? Então, o patrocínio no podcast, ele se torna, para os podcasts que têm bom sucesso, mas o patrocínio ele é mais sutil, né? Então, a pessoa usa um slogan, deixa um QR Code, tem um link, tem uma marca lá vinculada. Até porque quando uma pessoa está assistindo aquele videocast ali, ela já está se conectando com aquele conteúdo, né? E se sua marca está presencial ali, né? Tá fazendo um branding dela ali naquele conteúdo que ela tá se conectando, é mais fácil dela se conectar com a marca do que se ver, sei lá, no outdoor. Qualquer outro lugar. Por isso que eu acho que para as empresas a gente tem encontrado facilidade quando mas assim, né? Quando eu faço um conteúdo inteligente. Então eu tenho um podcast que tem uma identidade visual, ele tem sei lá, um mapa de palavras que sempre são faladas. O que mais assuntos você traz, né? Então, assim, o que eu entrego hoje, eu não sei qual plataforma de distribuição vocês usam, mas a gente... Hoje tá no YouTube e Spotify. Não, mas de distribuição. Aqui tem o código RSS para distribuir pro Deezer, Spotify, Google. Usa o Anchor. Então... Ele dá lá os países, o estado, a cidade, ele fala sobre a idade de quem está escutando, se são mulheres ou se são homens. Então, assim, tu tem muito dado para entregar para o teu patrocinador e dizer assim, ó, faz uma campanha específica para esse público aqui, sabe? Eu fico assustada, eu entro lá, a gente foi escutado em 11 países. Daí eu clico, daí dá pra ver a cidade. Daí eu clico, dá pra ver o bairro que a pessoa escutou. É muito, sabe? É muita informação, né? muita informação. E específico, né? E aí tu consegue ser assertivo. E o nosso público lá são de mulheres de 25 a 35 anos. E a gente achou em algum momento que não, que era de 30 a 40, que era um público um pouco... Não, mas não é esse. Então, assim, quando tu sai do achismo, quando tu olha para uma plataforma que te entrega os números, quando tu vai para um patrocinador e diz, olha, é isso aqui, esse é o meu público, te interessa? Então, assim, a nova economia, essa questão, né, de estar atenta às oportunidades, é muito isso. Então, podcast é uma coisa que está sendo muito feita agora, nesse momento, sim. Mas quantos podcasts não são bons, né? Porque eles não fazem um conteúdo... Porque estão na onda e... Exatamente, um conteúdo de forma estratégica, pensando no... Cara, eu quero fazer isso... Pensando no público final, né? Pra quê? Né? Como é que eu faço desse público aqui uma comunidade? Como é que eu faço eles se fidelizarem a escutar? Então, e existe os maiores aí pra gente modelar. Tá, eu quero ouvir esse cara e entender como é que eu fidelizo. É só porque eles estão na moda, é o assunto. O que fideliza, né? Por que traz tanta audiência? Excelente, excelente. Muito Pegando bom. O gancho da comunidade, agora eu acho que cabe aquela pergunta. Agora é minha vez. Brilha! Agora é meu momento. Então,
como eu comentei antes, eu queria entender o que era essa gestão de comunidade, né? E então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, já que tá envolvida... O que é uma comunidade, né? Acho que dá pra contextualizar, né? O que é uma comunidade e o que é gerir uma comunidade, assim. O que tu faz quando tu ajuda comunidade alguém é bem simples, é ter algo em comum. Isso. Sim. Né? Então, as pessoas têm que ter algo em comum. O que pode ser? Pode ser... elas são empreendedoras. Então, pensando lá no Impact Hub Floripa, de primeira instância, todos têm em comum que eles são empreendedores, né? De alguma forma. Depois, eles podem se identificar com a cultura. Pode ter mais de uma coisa em comum, mas para formar uma comunidade, você precisa ter coisas, né, em comum que as pessoas se identifiquem. Então, essa é a premissa. Depois que a gente tem isso, fazer a gestão da comunidade é entender o que é valor para essas pessoas. Então, num coworking, né, o Impact Hub Floripa é o maior coworking da América Latina, e na pandemia ele não faliu. Inclusive, ele continuou tendo receita durante toda a pandemia. E por que isso aconteceu? Porque o Impact Hub vende mais do que estação de trabalho. Se fosse só a cadeira e o lugar para trabalhar, as pessoas teriam parado de pagar suas mensalidades. A gente não teria receita e a gente não teria continuado. Houve churn? Sim. Mas houve também muita negociação. Muita empresa que chegou e disse assim, eu tô com uma baixa na minha receita, eu não tô indo trabalhar, mas eu não quero me desvincular. Tem como a gente fazer algum ajuste de preço? Assim como a gente teve empresas que diziam, olha, eu tô faturando mais na pandemia, não vou trabalhar aí ainda nos espaços, pode manter minha mensalidade. Então, um jogo aberto. Isso é fácil de conquistar? Não. O Impact Hub está há 5 anos, né, trabalhando essa questão de comunidade. Mas ele foi criado já com essa intenção. Então, assim, o primeiro espaço, existem membros fundadores, né? Então, eles chamaram um grupo de membros que acreditavam naquela cultura e eles ajudaram a co-criar o que seriam os espaços, como seriam os espaços, o designer. Então, quando tu começa a ter esse senso de pertencimento lá na base, né? Quando lá no início tu faz com que as pessoas entendam que aquilo também tem a cara delas. Quando não faz uma coisa top-down, né? Tá aqui, tá pronto. Vem trabalhar aqui no meu espaço. Quer, não quer. Né? Nunca foi assim. Todo espaço novo do Impact Hub tem cocriação. Então, eles chamam membros que têm a intenção de trabalhar naquele espaço futuramente para eles cocriarem. Onde que teria que ter mesa, que cor que teriam que ser as cadeiras, as paredes. E é feita uma construção junto. Então, a questão da colaboração, ela é muito bonita, né? Nossa, que legal, né? Vamos colaborar. Mas é muito difícil de trabalhar, porque pessoas, elas dizem não. E daí tu tem que mudar todo o teu plano. As pessoas têm expectativas diferentes. Elas dizem que não gostam, que não querem. Então, assim, é o maior trabalho, que é a gestão do humano, mas também é o trabalho que traz mais frutos. Dentro desses 2 anos, a gente conseguiu se manter Impact Hub com os espaços abertos, mesmo sem as pessoas indo trabalhar por mais de 1 ano e meio, não tinha ninguém trabalhando lá dentro. Voltou agora, tem uns 4 meses. Né? Assim, a gente tinha grandes empresas, tipo Pixel, que tinha lá 60 posições e não tinham pessoas trabalhando dentro da empresa. Então, gerir uma comunidade, né, fazer a gestão de uma comunidade tem a ver com isso, de tu entender o que é necessidade. E o Impact Hub naquela época não vendia espaço físico, mas sim essa rede de conexão, né, essa preocupação com o teu negócio. Então eu escuto o teu problema e entendo que eu ouvi, entrou um desenvolvedor novo, então eu posso juntar vocês dois porque ele pode. Isso é muito valioso. E acho que isso também se liga no que tu falou antes de o relacionamento, né? Sim. Talvez seja esse um dos grandes papéis, ajudar as empresas a criar novos relacionamentos dentro desse ecossistema que vocês já estão. E relacionamentos que geram um valor mútuo, né? Sim, para os dois, né? O sistema de... Uma comunidade, né? Daí a gente falou do Impact Hub, mas quando eu vou lá pro podcast Mulheres UOL, o que elas têm em comum? Cara, elas são mulheres, né? Então, primeiro ponto, elas leem lá Mulheres UOL, elas já se identificam, né? Eu sou mulher e sou UOL.
Já me identifico primeiramente. Daí depois as pessoas começam a ver maternidade, empreendedorismo. Então, assim, eu começo a me encaixar ou ouvir várias coisas que realmente fazem querer eu escutar ou fazem querer eu estar naquela comunidade. Que desperta o desejo de comunidade, né? De pertencimento. E daí, com o tempo, a sustentação dessa comunidade, que é a parte mais difícil, porque criar uma comunidade é fácil, né? Tu pode mantê-la é muito difícil. E deixa eu te perguntar aí, o que a comunidade ela pode influenciar ou mudar mesmo nas empresas mais tradicionais ou em empresas estabelecidas? Hoje, quase todas elas estão fazendo esse caminho de alguma forma, né? Se, por exemplo, as mais tradicionais, quando elas não conseguem fazer propriamente, assim, elas pegarem e fazerem uma comunidade, elas usam quem faz isso. Quem faz isso muito bem, né? Isso, um influenciador, um grande arquiteto que fala com esse nicho do mercado A e eu me vinculo a ele. Então, eu utilizo daquela comunidade, mas eu não tenho especificamente a minha comunidade. A rede social é uma forma de fazer comunidade e de todas elas. E hoje a gente tem TikTok, Instagram, Facebook. As pessoas acham que o Facebook não existe mais, né? Mas as pessoas com mais de 40 só usam Facebook. Sim. Muitas só usam Facebook. É verdade. Né? Então, a gente não pode descartar ainda uma parte da geração, porque pode ser que vire obsoleto, mas ainda não é. Ainda não é. Exatamente. Ainda tem receita. Então, assim, né? Onde estão as comunidades? Em muitos lugares, né? Não, e tem alguns nichos específicos que só usa grupo de Facebook, por exemplo. Tem nichos que eu preciso pesquisar tal coisa. Cara, vai no Facebook, digita lá grupo que tu vai achar o que tu quer. Eu lembro que quando meu filho teve a APLV, foi bem isso, assim. Não, no Instagram não tem, mas procura no Facebook e vai ter. APLV? O que é uma alergia à proteína do leite. E daí... É que tu não é bem, mas assim, ó, que desespero. Quando um bebê não acerta na comida, é uma coisa... E daí eu fui procurar, quem disse que eu lembrava do login e da senha do Facebook? Cara, eu tive que criar uma conta nova. Nem usava mais. Então, mas tem coisas que tu não acha no Instagram. Mas se tu for lá no Facebook precisar grupo, vai ter o grupo do que tu quiser lá. E a galera, tem uma galera muito engajada em grupo no Facebook. Tanto é que a propaganda do próprio Facebook, né, com relação aos grupos, né, ele pega tudo que você pesquisar de grupo, vai ter grupo. Pois lá, né, por que o Instagram que é a comunidade, criou isso ainda, né? Que é o lance de comunidade. Talvez é porque eles não querem matar o Facebook ainda. Pode ser. Talvez pode ser a estratégia dele. Porque se vai todo mundo pro Instagram, aí sim. Daí não tem mais motivos. Cruzinha lá. Mas e os resultados que você acha que a criação de uma comunidade ou o link de uma comunidade, né, de uma empresa tradicional com uma comunidade já estabelecida, por exemplo, a Impact Hub, pode trazer para uma empresa tradicional? Que tipo de resultado ela pode ter? Ela pode oxigenar a cultura, financeiramente ela pode trazer resultados que a empresa, por exemplo, né, como atingir um certo público que eu ainda não vendo. Eu conversei essa semana com uma pessoa que falava sobre uma grande empresa de varejo de calçado e a empresa de varejo tinha dificuldade em vender para uma faixa etária. Então, assim, o que ela fez? Ela procurou uma comunidade que tinha essa faixa etária, entendeu o que era valor para elas e ofereceu aquele produto. Então, não dá para descartar o poder da comunidade e a influência que isso tem na cultura, na forma de entregar o seu produto, nos seus novos produtos, no seu financeiro, né? E nos seus resultados, que no final... Muito também é conhecer, né? Conhecer mais da outra ponta lá por meio da própria comunidade, né? Que a comunidade acaba facilitando esse acesso, Sim, né? De tu entender, de tu ter dados, né? De tu sair de dados. Uma questão do eu acho que funciona assim para perguntar e eu entender. acho que é desse jeito. E a gente faz isso. Testar, né? Porque, puxando isso, tu falou dessa ideia da marca varejista, né? Se ela quer atingir aquele público, o que ela precisa fazer é ir atrás de alguém que entenda o que faça parte daquele público e entender lá da essência, né? Então, o que ele gosta, o que ele faz, como é que ele vai ver valor no meu produto e tudo mais. Então, acho que se tu te relaciona com pessoas, influenciadores, enfim, tudo que a gente tá falando agora, para entender aquilo, tu vende melhor e mais fácil.
atende, enfim, o que for que seja. É a ideia das 32 empresas dentro do CIA e entendendo, cara, eu vou ter 32 vendedores. Então é a mesma coisa, tu vai ter às vezes um vendedor potencializado, porque ele já é genuíno ele para aquela comunidade, né? Que é a questão do influenciador, ou de criar a minha comunidade, porque daí quando eu terceirizo também é perigoso, né? De repente eu não tenho, né, isso fortalecido e eu compro, né, de pessoas, então eu compro de um influenciador em formato de patrocínio e ele fala, mas eu não tenho isso nunca construído, porque ele precisa começar, né? Sim, então eu não tenho isso construído, tu também é perigoso, porque tu terceiriza uma coisa que é essencial para novos negócio, produtos, né? para enfim, novos públicos, novos produtos, para um resultado diferente dentro da tua empresa. Top. O que você acha que a comunidade pode influenciar na inovação dentro de uma empresa? Às vezes, quando a gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente não enxerga nem o óbvio, né? Então, quando tu tem uma comunidade, tu consegue ter uma visão externa de uma coisa interna. Então, eu acho que a principal forma de potencializar é essa. A inovação é resolver um problema de uma forma diferente. Sim, sim. Essa palavrinha tão falada é isso. Que problema que eu resolvo e eu resolvo ela de um jeito que as pessoas ainda não pensaram. E às vezes quando tu tá dentro, né, de uma empresa ou dentro de um processo, tu tá tão dentro daquele processo que tu não enxerga outras formas. Ter uma comunidade te ajuda a ter uma outra perspectiva. Excelente. Que bem. papo, hein? Que papo, hein? Agora eu fiquei curioso um pouco sobre o teu podcast. Fala um pouquinho aí pra gente. O meu podcast, vou dizer pra vocês assim que é orgulho, porque o que a gente fez, tá? Sendo bem transparente. Quando a gente lançou, ninguém acreditava muito naquela mesa de podcast, dos sócios, né? Somos em 3, da Wow Live. Só que eu vi um barulho no mercado, também o meu marido disse, cara, eu ouvia ele escutando toda noite, a madrugada inteira podcast, daí eu disse, não gente... param, né? Tem alguma coisa nesse negócio? Acho que eu sou desse time. E rindo, que se mata, às vezes ele me acorda. E daí eu disse, não, tem alguma coisa. Então, eu lutei muito pelo podcast lá dentro da empresa, né? Porque era uma coisa nova. E de repente eu fiquei, cara, não vou esperar as pessoas comprarem para ter material para divulgar. Vou criar um podcast próprio, né? Que tenha, que de alguma forma tá vinculado a WOW, né? Por isso o nome, Mulheres WOW. Mas que eu tenha material para poder mostrar como é que funciona, para poder gerar desejo na minha audiência. Então, o podcast inicialmente surgiu com essa intenção. Perfeito. Mas, claro que, assim, quando você vai fazer alguma coisa, não vai fazer mal feito, né? Então, assim, eu criei com identidade visual, com objetivo, com um público muito bem definido. Então, assim, se tu olhar, parece que nasceu sempre para fazer aquilo, assim. O Mulheres WOW tem uma personalidade. E chamei os influenciadores que fizeram o evento com a gente, né? A gente tem uma lista de influenciadores que fizeram evento com a gente desde o começo da pandemia. Olha, topa fazer? Não, topo. Cara, eu nunca recebi um não até agora. Até hoje, nesse momento. A gente também não vai dizer não. Eu nunca recebi nenhum não de uma entrevistada que você quer participar, a gente vai falar sempre, sou muito bem recebida. Por quê? Porque é uma coisa que tá acontecendo no momento. Então as pessoas querem essa onda. E daí tu entra dentro do estúdio, pô, o estúdio tem aquela estrutura. Top, é um estúdio lindo. Top. E daí a pessoa quer estar naquele, então gera um desejo muito grande. Sim, com certeza. Daí o negócio do podcast que começou com uma intenção muito de ter um material de qualidade para quando eu for mostrar para o meu cliente, olha, tá aqui, a gente já faz isso e faz muito bem, virou. Porque em 70 dias a gente tá, tipo, seguidor não é métrica? Eu não acho que é, mas assim, em 70 dias a gente tem 1.900. Então, se tu for fazer essa conta até o final, organicamente. Organicamente, né? Perfeito. Então, até o final do ano, quantos a gente terá? No TikTok, assim, com uma postagem, 1.500. 76 mil visualizações. 11 países.
sabe? Então, são muitos números. As pessoas... Números legais, né? Números legais. Quando as mulheres comentam, elas não fazem um ok, um coraçãozinho, elas fazem texto. Tipo, é direct cheio de mensagem, isso me ajudou por isso, por aquilo, e não sei o que. Pô, que legal. Então, existe uma conexão muito genuína. Né? Exatamente. Então, aquilo, daí... A empreendedora ligou a lâmpada. Daí eu disse, não, isso aqui é um negócio, né? Esse é um super negócio. Né? Então, a gente já foi procurado por patrocinador, por várias... Mas a gente ainda tá dizendo uns nãos, assim. Por quê? Porque eu quero entender qual que é o nicho. De repente, eu fecho com uma grande marca e me comprometo com um nicho que eu ainda tô vendo para onde as mulheres estão me levando. Então, calma, vamos entender onde que funciona, quais os assuntos que elas querem ouvir, né? Não sou eu que tenho que... Tipo, tem que funcionar. Sabe? Então, a gente fez podcast já sobre luto, sobre empreendedorismo, sobre maternidade, sobre organização, vários temas, para entender onde as mulheres se conectam mais. E daí a gente começar a nichar esse podcast. A gente abriu. Então, hoje a gente tem idade, hoje a gente tem região, hoje a gente tem várias coisas que antes a gente não tinha de informação. Então, quando eu fechar com uma empresa, vai ser... não vendendo... Certeiro, né? Exatamente. Eu vou me comprometer com algo que vai trazer resultados tanto para o podcast, tanto para quem está patrocinando. Porque o que me incomoda muito é tu patrocinar e de repente tu não ter dados, tu não ter nada. Boto lá X mil reais por mês lá naquele lugar e as pessoas mencionam a minha marca. Tá, mas e o resultado? E menciona a sua marca pra quem? Né? E o que tu quer? O que tu tá gerando com isso? Tu tá gerando mais audiência? Existe um público que compra por meio disso? Então, tem que fazer sentido, né? Exatamente. Faz sentido, E daí, nesse momento, tu tem que dizer um não, porque é bem o momento de consolidar. E para o empreendedor é difícil, né? Porque tu quer... De repente, chega ali um contrato, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer, e tu diz assim, não, calma. Eu posso conversar contigo daqui 3 meses. Deixa eu terminar de montar aqui pelo menos uma estratégia para entender se o público é esse, se ele quer falar sobre esse assunto, ou se ele quer ouvir esse assunto, para depois consolidar. Então, o Mulheres UOL começou de uma forma não despretensiosa, porque tudo é intencional na vida de quem empreende, mas de uma forma de divulgar os nossos espaços. Gerar desejo de as pessoas gravarem os seus podcasts próprios lá. E hoje a gente vê que é um super outro negócio dentro da empresa e que vai ter seus passos aí daqui a uns meses. Quando eu entender que os dados estão certos. Quando as métricas estiverem todas... Quando eu pelo menos enxergar assim, não, agora a gente tem uma coisa legal para vender, né? Porque daí eu posso ir com o preço certo. Sim, com né? certeza. Não, e a proposta é certa, né? Tipo, para as pessoas certas, para as marcas para as certas. empresas certas. É isso. Top. Tem mais alguma pergunta? Não, a que eu tinha já falamos. Então eu vou falar sobre a pergunta do milhão. Tá. A gente tem sempre uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados e é exatamente igual. E você responde como você preferir, que é, se você tivesse um poder, né, único e mágico de estralar o dedo e mudar uma única coisa em todas as empresas do mundo, de uma só vez, o que tu mudaria? Em todas as empresas do mundo. Do mundo inteiro. Aquele poder todo magnífico. Todo mundo fica no cri pensando. Por uns 5 segundos e depois vem. 5 segundos, olha a pressão. Cara, uma coisa para mudar em todas as empresas. Cara, eu com certeza mudaria a burocracia que existe para, sei lá, para as relações. Deixaria as relações mais simples. As pessoas, principalmente isso assim, falando de uma maneira bem operacional e, né, a gente vive num contexto Brasil, mas em muitos lugares existe essa burocratização das relações. Então, as pessoas elas precisam entender sobre o autocuidado, né? Elas não precisam ter um 13º, elas não precisam ter férias, elas precisam ter um bom salário, né? E daí elas fazem o dinheiro delas, guardam da maneira que elas quiserem, enfim. Então, esse excesso de burocratização nas empresas, com certeza, é o que eu mudaria.
Principalmente nas relações. Acho que esse não apareceu ainda. Essa é a primeira nova. vez, Essa é a primeira vez. Porque tem algumas que já se repetiram. Qual? Me fala. O que as pessoas querem mudar? Você viu do relacionamento genuíno com as pessoas. O atendimento. Atendimento já apareceu. Atendimento? De mudar a forma de atender, a qualidade, a preocupação com o cliente, enfim, o cliente foco como o foco no usuário, coisas assim. Bem coisas, né, que eu acho que é o que a gente está em constante, todo dia a gente busca, né? Atendimento e tal, mas assim, sério, para quem empreende, eu não sei se a burocracia, principalmente na relação, assim, e o medo, né, de tu tá dando um passo, eu tô te contratando aqui, de repente de receber um processo, de receber não sei o quê, e quebra a tua empresa. Eu tô passando por isso hoje. Então, assim, sério, pra quê? Todo mundo tá lutando, sabe? E é uma relação de ganha-ganha, né? De, querendo ou não, se eu crescer, a pessoa vai crescer junto comigo, entendeu? Não nesse momento, não na mesma proporção, porque quem tá na reta é eu. Sim. Mas vai crescer. Essa coisa de a gente não valorizar quem arrisca o capital, né? Porque quando eu falo do empreendedor, eu vejo ele no Lot of Money, né? Eu não lembro que e nem sempre tem Lot of Money, às vezes não tem, mas eu não vejo todo... Às vezes no money. Todo o bastidor dele, que assim, ele investiu capital, tempo, para ele colher aqueles frutos. Então, a gente tem uma cultura meio errada de, sei lá, a pessoa tá me explorando, e no final não, ele botou a pele em jogo, ele arriscou o seu tempo, seu dinheiro, várias coisas da sua vida para ter um retorno do capital. E eu não acho injusto a gente ter o retorno. Acho que o nosso problema social não está relacionado com a desigualdade. Desigualdade de dinheiro, ou tu ganha mais, eu ganho um pouco menos, não. Eu acho que está nos extremos. O extremo da pobreza, por exemplo, o extremo que eu acho que é o nosso problema. Mas a desigualdade é uma questão de, poxa, às vezes tem pessoa acomodada que vai ficar feliz com aquilo no mês, e tem outra que não, eu quero mais. Então, assim, o problema não é a desigualdade, o problema é os extremos, assim, a pobreza. Esse é um papo interessante, mas vai ficar para um próximo episódio. Então, eu quero agradecer a nossa audiência aí, que é mais formada por homens, diretores, gerentes de tecnologia, né, que estão nessa área aí, que estão trabalhando mais em empresas tradicionais, que estão querendo entrar na nova economia. Por isso que a gente tem o lance da nova economia. Eu quero agradecer a Pamela pelo tempo, o excelente papo. Nossa, que teve muito aqui. Bom. Explodiu muitas cabeças. E fica aberto aqui o convite para você vir mais vezes aqui. A Luísa vai ter o seu contato. E com certeza vamos pular lá na UOL, né? Não, com certeza. Eu não vou dizer que eu vou te convidar pro podcast, porque mulheres UOL. O dia que tiver homens UOL, daí a gente... Dá pra fazer. Muito obrigada, tá? E até o próximo. Até o próximo. Então, galera, se você curtiu esse conteúdo aí de muito valor, dê o seu like aí, compartilhe com teus colegas, amigos, amigas. Indiquem a Pamela e o podcast dela pra tua esposa, por exemplo, pra tua namorada. Pra irmã, pra filha. É um conteúdo muito legal, viu? E comenta aí se teve alguma dúvida, alguma sugestão de novos convidados, e a gente tá sempre aí online. Ok?